Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Juliano e estou passando aqui para abençoar a sua vida. E nós estamos começando a partir de agora, a partir de hoje, o quadro que se chama Teologando. Mas hoje nós vamos começar de uma maneira bem light, de uma maneira bem mais tranquila. Mas com os demais vídeos a seguir, nós vamos trazer aqui alguns trechos de alguns estudos sistemáticos falando de teologia, falando de algumas coisas interessantes em que nós precisamos de fato entender. Hoje nós vamos começar, como eu havia dito, começar de uma maneira mais light assim. Então hoje nós vamos trazer nesse quadro, Teologando, vamos trazer aqui algumas coisas que você ouve falar, mas não está na Bíblia. Interessante, né? Por exemplo, você já ouviu alguém dizer por aí, dizendo assim: meus irmãos, não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus, diz a Bíblia. Mas a verdade é que a Bíblia não diz nada disso, irmãos. Não tem nada, absolutamente nada, seja qual for a tradução, a Bíblia não diz nada a respeito disso. Que, não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Faz sentido? Tem nexo? Tem. Tudo acontece amando a permissão de Deus. Então, é claro que uma folha ali caiu da árvore porque o Senhor permitiu. Mas essa citação não está na Bíblia. Não cometa esse erro novamente, tá bom? Não está na Bíblia. Outra coisa que nós ouvimos muito falar por aí é dizendo assim: porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz dessa forma. Portanto, essa frase não está na Bíblia, ou pelo menos não é dessa forma. A Bíblia diz que, lá em a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, se o seu coração estiver focado no dinheiro, com certeza isso vai te trazer grandes prejuízos, com certeza emocionais, e evidentemente que o seu coração não terá mais aquele foco nas coisas de Deus. Então, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá entendido, meus irmãos? Outra coisa também que você já ouviu muito e que muitos pastores, muitos pregadores dizem por aí no púlpito assim: diz a palavra de Deus que a sua palavra se renova a cada dia. Meus irmãos, está na Bíblia que a palavra de Deus se renova a cada dia. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso aí. Nós sabemos que, se formos entender ao pé da letra a respeito da etimologia da palavra renovar, por exemplo, olha o que nós podemos entender se darmos crédito a isso. A palavra renovar pode ser mudança. Então, por exemplo, a Bíblia diz várias citações dizendo: eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo. Então, se amanhã a palavra de Deus se renovar, ela poderá me dizer que eu devo temer porque o Senhor não é mais comigo. Então, nós temos que ter muito cuidado com as coisas para não informar errado. Então, é mentira, não está na Bíblia, nenhum versículo diz o que eu acabei de dizer, dizendo assim: a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ali 22, 23, se não me engano, diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada dia. Por isso, não ensinem mais errado, porque não está na Bíblia, tá bom? Bom, para a gente não ficar com um vídeo muito assim extenso, outra coisa que a gente ouve muito dizer, ouve muito falar, né, por aí, coisa e tal, Paulo caiu do cavalo no caminho de Damasco e teve um encontro com Jesus. Não.
De fato, Paulo caiu, mas Paulo não estava montado no cavalo quando ele caiu. A Bíblia diz que Paulo caiu em terra, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo de número 3, a Bíblia diz que Paulo, naquele momento ali, ele caiu em terra. Mas a Bíblia não diz que Paulo estava montado em um cavalo e tampouco que Paulo caiu do cavalo quando ele teve aquele encontro, aquele momento ali fantástico, né? Foi quando a Bíblia diz ali, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a Bíblia não fala, irmãos, em momento algum, que Paulo caiu do cavalo. Portanto, muita atenção no que você fala, no que você ensina nos púlpitos dessa vida, porque muitas pessoas irão continuar transmitindo o que você ensina. Então vamos ter um pouquinho mais de cuidado, vamos analisar bem a Bíblia antes de pregar, antes de falar, porque é preciso falar da maneira correta o que a Bíblia diz. Então, meus irmãos, a gente vai ficando por aqui. Você, portanto, conferiu hoje algumas coisas que não está na Bíblia e que muita gente fala. Mas os próximos quadros nós vamos falar mais aprofundado, de forma aprofundada sobre teologia. Afinal, o quadro aqui chama-se Teologando, né? Então, pela bondade de Deus, nós estaremos falando sobre alguns temas, inclusive a pronúncia correta do nome de Jesus, do nome de Deus, no original, né? Outra coisa também que muitas pessoas estão sempre perguntando, né? Querendo saber a verdade sobre os momentos em que se dão a dinâmica do arrebatamento da igreja, enfim, interpretações bíblicas, uma base boa para a hermenêutica. Então, como pregar de forma mais sucinta, mais eficaz e de maneira mais correta. Então, esse quadro, a partir de hoje, vai estar trazendo alguns vídeos aqui a respeito de teologia. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Juliano e foi um prazer estar aqui com você. Deus abençoe a sua vida.